Chama-se em agosto o mês do folclore. Este termo surgiu da união de dois antigos vocábulos saxônicos, o folk, que significa povo, e o lore, que quer dizer conhecimento ou ciência. Mas o que realmente é folclore e quais são suas principais manifestações? É isso que nós vamos saber no programa de hoje. O folclore pode ser definido como a ciência que estuda todas as manifestações populares, mas ele é ainda mais do que isso. O folk é uma manifestação do subconsciente coletivo. Então toda a gente tem dentro de si aquele pacote genético do subconsciente coletivo. Segundo a Carta do Folclore Brasileiro, aprovada pelo primeiro Congresso Brasileiro de Folclore em 1951, constituem fato folclórico as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, preservadas pela tradição popular ou pela imitação, e que não sejam diretamente influenciadas pelos círculos eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação do patrimônio científico e artístico humano ou à fixação de uma orientação religiosa e filosófica. O cientista, o folclorista, o que ele tem que fazer é o registro, que é como a história, o folk é a história de um povo. E a gente tem que saber, precisa saber o que já foi, o que é e como se transformou, tudo isso a gente precisa saber. E os ensinamentos que contém, porque nós somos muito mais sábios do que Platão, porque nós estamos em cima do ombro dele, né? Então, a gente sabe mais do que o Platão hoje, mas ele sabia infinitamente no tempo dele. O folclore também pode ser representado pelo conjunto de mitos, crenças, histórias populares, lendas, tradições e costumes que são transmitidos de pai para filhos. Mas é preciso muito cuidado para não confundir manifestação folclórica com folclore. Muita gente acha que folclore é uma boneca de pano, é uma dança, são as danças dramáticas, é uma catira, uma congada. Isso não é folclore, isso é apenas uma manifestação física, vamos dizer, ou artística de um povo, né? Sendo o folclore a forma com que nos relacionamos no nosso dia a dia, ele não é estático e nunca morre. Ele apenas vai mudando ao longo do tempo e ganhando novas formas. As crianças são personagens fundamentais na transformação e transmissão das tradições folclóricas. Muitas brincadeiras e histórias que estes pequenos repetem fizeram parte da infância de seus pais e avós e provavelmente farão da de seus filhos. A região do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, é uma região que tem uma cultura popular muito rica. As manifestações folclóricas dessa região reúnem muito das características dos três povos que mais contribuíram para a formação do povo brasileiro. Estas manifestações se destacam pela variedade e beleza. No que diz respeito a danças, o Moçambique é muito tradicional. Ele é comum principalmente nas festas religiosas, como a festa de São Benedito, realizada em Guaratinguetá. Para os praticantes desta dança, ela tem o valor de uma oração, que homenageia o santo padroeiro. A capoeira, que hoje é um esporte muito procurado devido aos inúmeros benefícios que oferece, tem suas raízes no dia a dia dos escravos. Eles praticavam a capoeira como se fosse uma dança, mas na verdade ela era uma luta utilizada na defesa pessoal. Eles treinavam fingindo que estavam dançando, pois desta forma enganavam os senhores. Hoje, carros e motocicletas modernas trafegam pelas ruas de nossas cidades.
grandes caminhões fazem o transporte de mercadorias, mas houve um tempo em que os meios de transporte eram muito simples. Tanto passageiros como mercadorias viajavam em veículos de tração animal ou até mesmo no lombo. Através desse sistema de transporte, surgiu um movimento chamado tropeirismo. Este movimento, que foi muito importante para a história da região do Vale, tanto cultural como financeiramente, também pode ser considerado uma manifestação folclórica. A influência deste movimento foi tão grande que até na culinária ele deixou marcas. O feijão tropeiro, comida típica daqueles tempos, ainda hoje é muito apreciado. Com o passar do tempo e o rápido desenvolvimento tecnológico, o tropeirismo foi perdendo a importância, mas algumas pessoas ainda lutam para manter viva a tradição e a cultura destes homens corajosos. Em cidades do interior, como Jambeiro e Silveiras, ainda existem festas que homenageiam os tropeiros. Alguns eventos, como o Revelando São Paulo, que este ano teve sua primeira edição regional em São José dos Campos, interior do estado, proporcionam às crianças o contato com meios de transporte que fizeram parte da vida de seus antepassados, como o carro de boi, e até mesmo o contato com pessoas que chegaram a utilizar esses transportes no seu dia a dia e sabem o valor e importância que eles tiveram. É importante você manter as tradições vivas. Hoje, com o advento do século XXI, quase ninguém mais usa como veículo de transporte. Então, para que um país sem história é um país sem memória. Então, o objetivo nosso é repassar isso para que essas crianças guardem algum vestígio da nossa história. A agroindústria do Vale do Paraíba se desenvolveu inicialmente com a produção de derivados de cana-de-açúcar e depois cedeu espaço para outras culturas. Mas ainda hoje, existem pessoas aqui na região que preservam em suas propriedades os antigos costumes de produção de açúcar, aguardente e rapadura. A gente produz o melado, a rapadura, o açúcar mascavo e a cachaça. E, inclusive, meu bisavô fazia, então essa é a intenção da gente resgatar, né, essas tradições, né, para mostrar para o pessoal, para as escolas, né, esse é o meu objetivo lá no sítio, receber o pessoal lá. O artesanato Vale Paraibano também é de uma riqueza muito grande. Ele sofreu influências de vários povos que ajudaram na formação da população da região. Em Cunha, por exemplo, é possível encontrar artistas como o ceramista Luiz Toledo, que sofreu influências dos ceramistas japoneses, com os quais teve contato em 1974. Mas com o passar do tempo, ele desenvolveu novas técnicas a partir daquelas aprendidas com os amigos orientais, criando uma arte que contém suas características pessoais. Essas aqui são brincadeiras que eu gosto de fazer. Os jogadores acreditam ser a raiz do samba de roda. Processo Seletivo 2003 da Univap, 32 cursos de nível superior, incluindo jornalismo, onde o aluno desenvolve conhecimento teórico e prático em modernos laboratórios de informática, fotografia, rádio e TV. Inscrições gratuitas de 2 a 30 de setembro. Informações 0800 10 0079 ou www.univap.br. Processo Seletivo 2003 da Univap, descobrindo o melhor de você. Localizado no Parque da Cidade, em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, o Museu do Folclore apresenta a exposição permanente Traços da Cultura. Na exposição, podem ser vistos instrumentos de profissões folclóricas, utensílios utilizados em nosso cotidiano, arte, artesanato folclórico, brinquedos e símbolos da religiosidade. Mas desde que foi inaugurado há 5 anos, o Museu do Folclore tem um papel muito mais importante do que simplesmente abrigar exposições. O museu ele tem um papel bastante didático. Ele foi montado, ele foi pensado para ser um ponto de referência para discutir-se sobre folclore.
É para cumprir este papel que o museu desenvolve uma série de projetos que visam principalmente os professores, como os cadernos de folclore. O objetivo é o seguinte: buscar pesquisas, pessoas que pesquisem essa cultura dentro desse olhar em cima de cultura popular. Então são pesquisadores, cientistas que fazem uma pesquisa científica em cima de um assunto. Então nós editamos essas pesquisas uma vez por ano e levamos isso na mão do professor, mais uma ferramenta. O 13º Caderno de Folclore foi lançado este mês na Sala do Artista Popular do museu. Esta nova edição traz uma série de contos populares sobre a onça, que foram coletadas e organizadas pela socióloga, escritora e folclorista Ruth Guimarães. Mas por que histórias de onça? O caipira, o roceiro, o brasileiro primitivo sofreu tanto com a onça que ele tem assim uma ojeriza, tem um chega para lá com a onça. Então, eles são caçadores de onças, e os caçadores são mentirosos que contam vantagens a respeito de onça. E eles usam a onça para dar aquela mensagem de que a força bruta não resolve. O que resolve é a pessoa ardilosa, é a inteligência, é o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro acaba tornando a onça uma boba alegre, né? Como dizia o Darcy Ribeiro, onça é bicho besta. Os atores da Fundação Cultural Cassiano Ricardo aproveitaram o ambiente da Sala do Artista Popular para encenar um dos contos do caderno, no típico ambiente do caipira contador de histórias. A onça bufou. Os dois se olharam. O bode lembrou do cabritão morto, lonhado a unha. A onça lembrou da onçona, pintada, arrastada pelo terreno. E foi cada um pro seu lado, correndo e disparado no sentido contrário. Mas se nada nos daquele pelo caminho, é capaz que até hoje eles estejam correndo. Tanto o ator Carlos Rosa, o cabrito, quanto a atriz Karina Miller, a onça, sabem a importância e a influência que estes contos têm no imaginário popular. A invasão cultural que a gente sofre é muito grande, então é mais fácil a gente ter contato com histórias da Branca de Neve, os Três Porquinhos, essas histórias todas, do que ter contato com histórias que são aqui da região. Minha família é de Silveiras, foram criados em Cachoeira, então minha avó contava muito caos. Eu cresci ouvindo caos dos meus avós, então isso me remete, isso faz parte de mim, de uma maneira. A equipe do Museu do Folclore organizou todo o evento de forma que a cultura do brasileiro, na hora de receber suas visitas, fosse valorizada. Logo, não poderia ser oferecido outra coisa senão um tradicional cafezinho com bolinho de chuva. Para fechar a noite com chave de ouro, houve a apresentação de um grupo de jongueiros de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Negra Mariama chama pra enfeitar, mandou porta-estandarte para ostentar a imagem aparecida em nossa escravidão, com o rosto dos pequenos ou de quem é irmão. Olha, negra Maria, Mas você sabe o que é o jongo? Jongo é uma dança, tá? Ela foi deixada aqui na nossa região, Vale do Paraíba, pelos escravos. Então, data-se desde 1450, né, na África. O jongo é uma tradição muito antiga que foi introduzida em nosso país pelos escravos e tinha uma razão muito especial para praticá-lo. Quando eles acabavam de fazer o que tinham que fazer, eles... uma maneira assim deles conversar, porque eles não podiam parar, ficar conversando assim normalmente.
Então eles, através do jongo, eles se comunicavam um com o outro, né? Cantando na palavra deles, eles se comunicavam um com o outro. E os senhores ali perto não entendiam. A prática do jongo, como na maioria das manifestações folclóricas, passa de geração em geração e para os praticantes se torna algo quase que sagrado, principalmente para pessoas como a dona Laurinda, que é jongueira há 60 anos. O jongo para mim é muito sério. O jongo para mim não é assim como se fosse uma brincadeira, uma dança como todos acham. Para mim eu sinto como até se fosse uma oração. Eu acredito tanto no jongo, eu gosto tanto do jongo, que para mim é como se estivesse fazendo uma oração. E levo a sério o jongo, muito sério mesmo. Como não poderia deixar de ser, a paixão pelo jongo já avançou mais algumas gerações na família de Dona Laurinda e já chegou até o seu neto Sérgio Luiz. O que levou você a começar a dançar o jongo? Eu fui acompanhando a minha avó por esses lugares, assim eu fui gostando. Com quantos anos você começou? 6. Alguns grupos de jongo já deram espaço para modernização e introduziram às rodas de jongo instrumentos comerciais, como o atabaque. Mas o grupo de Barra do Piraí ainda mantém as tradições com os instrumentos artesanais, como o caxambu e o calungueiro, feitos com barris de pinga e couro. Estes instrumentos têm que ser esquentados ao fogo para afinar no tom certo. Mas o que com certeza mais chama a atenção dos olhares curiosos por descobrir o jongo é a semelhança que a dança tem com as danças características do carnaval, especialmente os passos do mestre-sala e das portas-bandeiras. Toda esta semelhança, com o som e com a dança, leva alguns pesquisadores a acreditar que o jongo pode ser uma das raízes do samba de roda. No programa de hoje, nós vimos que o folclore não é apenas uma simples manifestação, mas toda a história de um povo. E você pode participar de nossos programas com sugestões e críticas através do e-mail pautastv@univap.br ou pelo telefone 0 operadora 12 3947 1012. Até o próximo programa.